Chico percebeu que alguma coisa estava errada no exato instante em que o feirante puxou seu braço na praça do povoado e falou baixo, mas alto o suficiente para 2 vizinhos ouvirem. Hoje não, Chico. Primeiro acerta o fiado velho. Aquilo caiu sobre ele pior que sol de meio-dia em lombo cansado. Ele ficou parado, ainda com o suor descendo do pescoço para dentro da camisa, sem entender de que fiado o homem estava falando. Na mão, ele segurava só um pacote de café, 1 quilo de fubá e um sabão de pedra. Coisa pouca, coisa de quem conta moeda. Do outro lado da banca, 2 mulheres da vila trocaram um olhar comprido. Um rapaz riu pelo nariz, daqueles risos que machucam mais por serem escondidos. Chico sentiu a garganta secar. Ele nunca foi homem de dever palavra a ninguém. Podia atrasar uma compra, mas sempre avisava, sempre voltava, sempre pagava. Honra, para ele, valia mais que dinheiro. Seu nome está aqui, disse o feirante abrindo um caderno gordo, cheio de anotações tortas. E lá estava, Chico Batista, compra de perfume, sandália de salto, tecido fino, vinho importado. Chico leu sem entender. Parecia nome de outro homem, vida de outra casa, costume de outro bolso. Só que era o nome dele. A assinatura, mal imitada, estava no fim da conta. Naquele instante, o chão da feira pareceu fugir debaixo da bota. Porque Chico não comprava perfume. Chico não comprava sandália de salto. Chico passava o dia na roça, carpindo, consertando cerca, limpando curral, carregando saco, vivendo do necessário. O dinheiro dele saía contado. Comida, remédio, conta de luz, ração, telha quebrada. Luxo nunca entrou pela porta da casa simples onde vivia com a esposa, Lídia. Quando o feirante, já meio sem paciência, falou que se ele não pagasse não levava nada, Chico baixou os olhos, não por culpa, por humilhação. Vergonha não era só ser cobrado, era ser cobrado diante do povoado inteiro, como se fosse homem relaxado, como se não soubesse mandar na própria vida. E foi nesse momento que ele ouviu uma frase, soprada atrás dele, feito faca sem cabo. Enquanto ele sua na roça, tem gente vivendo bonito. Chico se virou. Não deu tempo de descobrir quem falou, mas aquela frase grudou nele. E quando saiu da feira sem café, sem fubá e sem resposta, só com o nome pesado nas costas, ele ainda não sabia que a pior dívida não estava no caderno do feirante. Estava dentro da própria casa. E antes de pôr o pé no terreiro, ele veria uma cena que dividiria sua vida em 2 metades. Naquela manhã, Chico tinha saído cedo, como sempre. O dia mal clareava e ele já estava no pedaço mais baixo da propriedade do patrão, abrindo vala para escoar a água da chuva antiga e levantando cerca caída perto do pasto. O trabalho na roça exigia braço, e Chico sempre entregava o corpo inteiro ao serviço, como tantos trabalhadores do campo acostumados à lida pesada e simples do ambiente rural. Seu patrão, seu Anselmo, não era homem fácil, mas respeitava Chico porque sabia que ele nunca faltava e não mexia no que era dos outros. A casa de Chico ficava numa colônia antiga da fazenda, pequena, caiada, com uma varanda estreita e um fogão a lenha no canto da cozinha. Ali morava com Lídia havia 8 anos. No começo, o casamento parecia bênção. Ela era falante, vistosa, sabia fazer sala, gostava de arrumar o cabelo e sonhar com uma vida maior do que a de um caseiro. Chico achava graça. Pensava que todo mundo tinha direito de querer mais conforto. Com o tempo, porém, uma distância silenciosa foi crescendo. Lídia reclamava do cheiro da lida, da poeira na bota, do cansaço de Chico à noite, da vida pequena que levavam. Dizia que homem de ambição faz mulher subir na vida. Chico respondia pouco. Prometia melhorar, pegava mais diária, aceitava serviço em domingo, fazia reparo em porteira, capinava quintal de vizinho, puxava frete curto, suava dobrado para que nada faltasse. Mas faltava paz. Quando saiu da feira e voltou pela estrada de terra, a frase que ouvira martelava na cabeça. Enquanto ele sua na roça, tem gente vivendo bonito.
Ele andou mais devagar ao se aproximar de casa. Havia uma caminhonete parada perto do bambuzal, parcialmente escondida. Não era veículo da fazenda, não era do padre, não era de ninguém que ele conhecesse bem. Chico não entrou pela frente, deu a volta pelo lado do tanque, onde os panos costumavam secar. E então ouviu risos dentro da casa. Não um riso solto de visita comum, um riso íntimo, confortável, debochado. A porta da cozinha estava encostada. Pela fresta, Chico viu a mesa posta com toalha boa, a louça guardada para a ocasião especial e uma garrafa de bebida que ele nunca teria dinheiro para comprar. Sentado à mesa estava Ramiro, representante comercial que aparecia no povoado de tempos em tempos, vendendo produtos caros, conversa mansa e falsa elegância. Lídia servia a ele um pedaço de bolo usando o vestido florido que dizia guardar para a missa. Ela ria de um jeito que Chico não via havia muito tempo. Ele acredita em tudo, disse Ramiro, girando um copo na mão. Lídia respondeu sem notar a sombra atrás da porta. Acredita porque nasceu bom, e gente boa demais também é fácil de enganar. Chico sentiu o corpo inteiro gelar, embora ainda estivesse coberto de suor do serviço. Não entrou de rompante, não gritou, não virou mesa. A dor dele era funda demais para sair em escândalo. Deu 2 passos para trás, o coração batendo nos ouvidos, e ficou ali tentando entender se tinha ouvido mesmo aquilo. Na varanda, viu uma sacola de loja fina, dessas que não existiam na vila. Dentro, uma sandália nova e um frasco de perfume. O mesmo tipo de compra anotado em seu nome na feira. Foi então que tudo começou a se encaixar de um jeito cruel. O dinheiro que sumia antes do mês acabar. As desculpas de Lídia. As cobranças que surgiam sem sentido. As roupas novas que ela dizia ter ganhado de prima distante. Os dias em que ela mandava Chico demorar mais no pasto porque a casa estava em faxina. Nada daquilo era acaso. Mesmo assim, o que doía não era só a traição. Era a humilhação de perceber que seu nome, sua honra e seu suor estavam pagando a encenação de 2 aproveitadores. E se a notícia corresse no povoado, ele perderia mais do que o casamento. Perderia respeito. Viraria assunto de cochicho na feira, na missa, na venda, no curral. Num lugar pequeno, o nome de um homem vale quase como documento. Chico recuou sem fazer barulho e foi até o fundo do quintal, onde sentou num toco de madeira perto do galinheiro. Passou a mão no rosto, respirou fundo e tentou segurar a revolta. Foi ali que Dona Zefa, vizinha antiga, apareceu no cercado com um embrulho de pão de queijo. Ela olhou para ele e entendeu na mesma hora que alguma coisa séria tinha acontecido. Chico, eu não sei de tudo, ela disse, mas faz 3 semanas que vejo essa caminhonete rondando aqui nos dias em que você está no eito. Ele levantou os olhos devagar e Dona Zefa, apertando o embrulho contra o peito, completou. Se eu fosse você, dava uma olhada na gaveta da cômoda dela. Ontem o vento bateu a janela e eu vi papel de banco espalhado pelo chão. Naquela noite, Chico entrou em casa como se nada soubesse. Lídia já estava sozinha e agiu com doçura forçada, perguntando se ele queria jantar. Chico apenas assentiu. Comeu calado. Esperou ela dormir. E quando a lamparina já era quase brasa fraca, foi até a cômoda. Na última gaveta, debaixo de lenços perfumados, encontrou um envelope pardo. Dentro havia recibos, extratos e uma transferência feita do dinheiro da venda de 2 bezerros que Chico acreditava estar guardado para reformar o telhado. O destino da transferência vinha com o nome completo. Ramiro Alves. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Chico apertou o papel na mão, sentindo que a verdade era ainda pior do que imaginava. E o mais assustador não era o caso escondido. Era a data no comprovante. O dinheiro tinha saído no mesmo dia em que Lídia chorou, dizendo que a conta da casa estava curta e que talvez eles perdessem o pouco que tinham. Ele ainda não sabia quantas mentiras havia ali dentro. Mas agora tinha a primeira prova.
E uma pergunta queimando no peito. Lídia estava só gastando com outro, ou preparando a ruína completa dele. No dia seguinte, Chico levantou antes do sol, como sempre. Mas já não era o mesmo homem que saíra para a roça no dia anterior. O corpo ainda obedecia ao costume da lida, ao ritmo do campo, da casa simples e do trabalho manual que marca a vida rural. Só que agora a cabeça andava carregada por um peso diferente. A certeza de que sua própria esposa estava roubando não apenas seu dinheiro, mas o nome limpo que ele levou anos para construir. Mesmo com os recibos escondidos por dentro da camisa, Chico decidiu não confrontar Lídia de imediato. Sabia que palavra lançada cedo demais vira fumaça quando o outro já vem preparado para mentir. Precisava entender até onde ia a armação. Precisava saber se aquilo era só traição ou se havia mais gente envolvida. Na fazenda, seu Anselmo logo percebeu que Chico estava calado além do costume. Mandou que ele ajeitasse o depósito de ração e depois o chamou perto do curral. Sem rodeio, soltou a notícia como quem já vinha impaciente. Chico, chegou o recado do armazém grande da vila. Disseram que você andou comprando fiado por cima do que ganha. Eu não gosto de empregado enrolado. Aquela frase bateu em Chico como outro golpe de enxada no mesmo lugar. O boato já corria, rápido demais, e em cidade pequena, fama ruim se espalha com a pressa das conversas de venda, capela e feira. Ele respirou fundo e respondeu apenas que havia engano. Seu Anselmo cruzou os braços e avisou que tolerava a pobreza, mas não tolerava desordem. Se começasse cobrança dentro da fazenda, casa da colônia podia deixar de ser direito e virar favor retirado. Chico saiu dali com uma ameaça concreta nas costas: perder o teto. No caminho de volta para casa, passou pelo cartório para buscar uma segunda via de um papel antigo de compra dos bezerros vendidos meses antes. A escrivã, Dona Marlene, mulher seca de fala, demorou mais do que o normal para atendê-lo. No balcão, fez uma pergunta que não deveria ter sido necessária. Sua esposa vem retirar documentos sem o senhor agora? Chico respondeu que não sabia. Ela se corrigiu rápido, mas já era tarde. Havia ali mais um indício de que Lídia andava movimentando coisa em nome dele. À noite, quando entrou em casa, Lídia estava doce demais. Fez café fresco, esquentou o jantar, falou de planos, perguntou se ele não achava que mereciam uma vida melhor. Chico observou cada gesto. O jeito dela parecia menos de esposa preocupada e mais de quem tentava manter a cerca em pé antes que caísse. Ele resolveu jogar uma linha curta. Passei na feira. Tão dizendo que comprei muita coisa no meu nome. Lídia parou por um segundo, mas se recompôs rápido. Levou a mão ao peito e respondeu ofendida: agora até fofoca de feira você vai trazer para dentro de casa? Tá duvidando de mim por causa de caderno de comerciante? Era isso que ela fazia. Devolvia a suspeita como culpa. Chico conhecia aquele modo. Só que agora não abaixaria a cabeça no escuro. No dia seguinte, a pressão aumentou. Na hora do almoço, Severino, peão da fazenda e homem de língua frouxa, largou uma piada diante de outros 2 trabalhadores. Tem nego aqui que tá bancando luxo sem nem saber. Os risos vieram baixos, mas vieram. Chico mastigou sem gosto. Não respondeu. Às vezes, o silêncio é a única muralha que um homem ainda tem quando querem vê-lo quebrar. Mais tarde, Dona Zefa apareceu de novo, dessa vez trazendo uma novidade pior. Viu Lídia perto da venda de seu Dário, conversando com Ramiro e entregando um envelope. Não parecia despedida de caso escondido. Parecia acerto, negócio, combinação. Chico começou a suspeitar de algo que o revoltou mais fundo. E se Lídia estivesse fazendo dívidas e transferências para, no fim, abandoná-lo sem nada? Pior ainda, e se pretendesse deixá-lo com o nome sujo para que ninguém no povoado o empregasse depois? Na sexta-feira, a confirmação parcial apareceu. Seu Dário, dono da venda, chamou Chico de lado. Era homem prudente, não gostava de se meter em casamento alheio, mas tinha respeito pelo trabalhador. De dentro do caixa, puxou 2 notas promissórias com o nome de Chico e uma assinatura torta demais para convencer quem o conhecia de verdade.
Eu quase levei para o juiz de paz, disse, mas essa letra não me cheira certa. Quem trouxe foi sua mulher, acompanhada daquele sujeito de caminhonete. Falaram que você estava no campo e autorizava tudo. Chico sentiu o sangue ferver, mas segurou. Perguntou se podia ver melhor os papéis. Numa das folhas, anotado no canto, havia um número de telefone. Não era da casa. Não era de ninguém da família. Seu Dário disse que era o contato de Ramiro. Na volta, porém, encontrou a situação ainda mais apertada. Seu Anselmo o esperava na varanda da sede. Disse que recebera recado de um banco da cidade vizinha, confirmando consulta sobre empréstimo com referência da fazenda onde Chico trabalhava. Alguém estava tentando usar a posição dele como garantia moral para conseguir dinheiro. O patrão endureceu a voz. Se isso cair nas minhas costas, você sai da colônia antes do fim do mês. Chico percebeu então que a armação era maior do que pensava. Não era apenas gasto escondido com outro homem, era um cerco montado para sugar tudo o que ele tinha. Salário, moradia, crédito, respeito. Lídia e Ramiro não estavam brincando com o casamento. Estavam empurrando Chico para a ruína. Naquela noite ele fingiu dormir cedo. Mas quando Lídia foi até o quintal com o celular na mão, falando baixo perto do tanque, Chico saiu em silêncio pela porta dos fundos e ficou atrás do pé de goiaba, ouvindo só pedaços da conversa. Ele ainda não sabe de tudo. Não, o documento está comigo. Se ele descobrir antes da viagem, estraga. Viagem. Chico esperou ela entrar e então foi até o tanque. No chão de cimento, molhado pela água do balde, havia um papel amassado que talvez tivesse caído do bolso dela. Ele pegou. Era metade de um comprovante de agendamento de transferência maior, com data para a semana seguinte e os 4 números finais de uma conta que batiam com os extratos que ele achara na gaveta. Mas a revelação principal veio no sábado, quando Dona Marlene, do cartório, mandou chamar Chico discretamente. No fundo da repartição, longe dos ouvidos curiosos, mostrou a ele o livro de reconhecimento de firma. Alguém tentara autenticar uma procuração em nome de Chico 2 dias antes. O documento daria a Lídia poderes para movimentar valores e tratar da venda do único lote herdado por ele de seu falecido pai, um pedacinho de terra simples na beira da estrada velha. A assinatura fora recusada por dúvida evidente. Chico apoiou as 2 mãos no balcão para não cambalear. O lote. A última segurança real que ele tinha, fora da casa da fazenda. A única coisa verdadeiramente sua. Se aquilo tivesse passado, ele poderia perder não só o casamento e o emprego, mas também a herança do pai e a chance de recomeçar. Dona Marlene, então, entregou mais uma peça. Um rascunho esquecido entre os papéis recusados, com o nome completo de quem estava como procurador auxiliar no documento. Ramiro Alves. Agora não havia mais sombra de dúvida. Lídia não estava apenas mencionando Ramiro ou vivendo um romance escondido. Ela estava armando com ele uma retirada planejada do dinheiro, do crédito e da terra de Chico. E no rodapé do rascunho aparecia uma anotação curta, feita à caneta azul, que mudou tudo, assinar na terça antes da partida. A partir daquele momento, Chico entendeu que não podia mais agir só como marido ferido. Precisava agir como homem acuado que ainda tinha honra, mas agora precisava de estratégia. O ambiente rural ensina muito cedo que trabalho duro sozinho nem sempre basta. Às vezes é preciso ler o terreno, esperar a hora e não desperdiçar o único golpe certo. Na segunda-feira, ele saiu de casa fingindo rotina. Pegou a enxada, passou pelo curral e desapareceu pela estrada do açude, como fazia quando tinha serviço longe. Mas em vez de seguir para a roça alta, deu a volta por trás do pomar e se escondeu num rancho abandonado de ferramentas, de onde podia ver o terreiro da própria casa sem ser notado. Antes das 10 da manhã, Ramiro apareceu. Caminhonete limpa, camisa clara, óculos escuros, aquele jeito de homem que aprende a parecer importante para enganar os desatentos.
Lídia o recebeu na varanda sem pressa, como se a casa já não fosse casa de casamento, mas sala de acerto. Chico apertou os dentes. Não pela cena dos dois juntos, que por si só já feria, mas porque agora ele ouvia o tom das palavras com clareza. Ramiro entrou rindo e disse: "Se amanhã a gente fecha aquilo no cartório, até o fim da semana você não precisa mais olhar para a cerca, galinha nem fogão a lenha." Lídia respondeu de imediato: "E ele?" Ramiro deu de ombros. "Ele que fique com a fama de enrolado. Homem sem crédito e sem terra não sustenta pose de honesto por muito tempo." Aquilo foi pior do que qualquer confissão de adultério, porque revelava intenção, crueldade pensada. Não era só desejo ou aventura, era desprezo pela dignidade de Chico. Dona Zefa, que havia combinado com ele na véspera, estava no quintal vizinho estendendo roupa, mas na verdade também escutava. Ela não podia ouvir tudo, porém viu a entrada da caminhonete, o horário e a saída de Ramiro pouco antes do almoço. Seria testemunha do encontro. Naquela tarde, Chico procurou o padre Júlio, da pequena capela da vila, não para confessar pecado, mas para impedir uma injustiça maior. Padre Júlio era homem sereno, respeitado pelo povoado, e sabia ouvir sem espalhar. Chico lhe mostrou as notas promissórias, os recibos, a tentativa de procuração, os extratos, e contou pela primeira vez em voz alta que vinha sendo humilhado enquanto trabalhava dia após dia para sustentar a casa. O padre não fez discurso comprido. Apenas disse: "Filho, verdade sem testemunha vira disputa, verdade com prova vira caminho." E sugeriu que Chico reunisse tudo e não abrisse confronto dentro de casa, onde Lídia poderia destruir papéis ou inverter a história. O melhor seria impedir o próximo passo deles e fazê-lo diante de pessoas que tivessem obrigação moral ou formal de reconhecer os fatos. Na terça-feira de manhã, Chico foi ao cartório antes mesmo da abertura. Dona Marlene, que já desconfiava do golpe, concordou em registrar oficialmente que qualquer procuração ou assinatura em nome de Chico só seria válida com presença direta dele e 2 conferências. Era uma trava simples, mas suficiente para desmontar o plano da venda rápida. Só que a verdadeira virada veio de onde ele menos esperava. Quando se preparava para sair, uma moça magra, de vestido modesto, entrou no cartório segurando uma criança pela mão. Chamava-se Neide, tremia de nervoso. Pediu para falar com Dona Marlene e, ao ver Chico, hesitou. Disse que reconhecia o nome de Ramiro Alves. Havia vivido quase a mesma desgraça em outra cidade. Ramiro prometera casamento, usara documentos dela para abrir crédito, deixara dívidas e sumira antes de cobrança maior. Neide só o encontrara de novo porque ouvira na feira da cidade vizinha que ele andava arrumado com uma mulher de fazenda na região. Ela carregava consigo uma pasta velha de plástico. Dentro havia cópias de boletins de ocorrência sem violência, notificação de dívida indevida, foto de Ramiro com outra mulher e, mais importante, uma cópia de um contrato informal onde ele aparecia tentando intermediar venda de bem que não lhe pertencia. O padrão era igual. Seduzia, convencia, drenava recursos, deixava o outro afundado e ia embora. Chico ouviu tudo com um aperto estranho. A dor pessoal dele agora ganhava contorno ainda mais frio. Ramiro era experiente. Talvez Lídia tivesse começado achando que controlava a situação e depois se tornado parte do próprio esquema. Ou talvez tivesse abraçado a maldade por vontade. Em qualquer caso, havia um método. Dona Marlene tirou cópia de tudo. Padre Júlio foi chamado para servir de testemunha moral da entrega voluntária daqueles documentos. E Chico, pela primeira vez desde a humilhação na feira, sentiu que o chão voltava um pouco aos pés. Mas o equilíbrio mudou de vez na hora do almoço. Lídia apareceu no cartório, arrumada demais para um dia comum. Tinha bolsa nova, cabelo preso com capricho e olhar impaciente. Ao ver Chico no balcão, perdeu a cor. Ainda tentou sorrir.
Mas Dona Marlene, seca como cerca de arame, informou que qualquer papel relacionado ao nome dele exigiria a presença pessoal já verificada. Ramiro não estava ali. Lídia então cometeu o erro que homens e mulheres arrogantes costumam cometer quando sentem o plano escapar. Falou demais. Isso é perseguição, ela disse. Esse lote nem vale tudo isso. Silêncio. Ninguém ali, além dos envolvidos, havia mencionado o lote naquele momento. Chico ergueu o rosto devagar. Padre Júlio a observou em silêncio. Dona Marlene fechou o livro de firmas. Lídia percebeu tarde demais o que fizera. Tentou remendar. Quero dizer, ouvi falar, mas a palavra já tinha saído com o peso de confissão parcial. Chico não gritou. Não a chamou de traidora nem de ladra. Apenas tirou do bolso o comprovante da transferência para Ramiro, abriu sobre o balcão e disse: então explica esse dinheiro, explica a assinatura falsa, explica o fiado, explica o nome que você enterrou para bancar vida bonita. Lídia recuou um passo. Seus olhos correram para a porta, como se esperasse Ramiro entrar e salvá-la. Ele não entrou. A notícia correu rápido pelo povoado, como sempre acontece quando vergonha e documento se encontram no mesmo balcão. À tarde, já se comentava na venda, na capela e na sede da fazenda que havia papel, transferência e tentativa de mexer em terra alheia. Seu Anselmo, informado por Severino, mandou chamar Chico para uma reunião na varanda grande da fazenda ao anoitecer. Não seria mais cochicho, seria conversa diante de gente que valia voz na região. O patrão, o padre, Dona Marlene e 2 vizinhos antigos. Chico foi. E quando chegou lá, viu uma cena que fez o povoado prender a respiração. Ramiro também estava sentado, tentando parecer calmo, enquanto Lídia permanecia de pé ao lado dele, mas sem a segurança de antes. A reunião pública estava para começar. E naquela noite, pela primeira vez, não seria Chico o homem encurralado. A varanda da sede da fazenda nunca parecia tão grande quanto naquela noite. Uma lamparina em cada ponta da mesa comprida espalhava uma luz amarela sobre os rostos tensos. Seu Anselmo sentou-se na cabeceira. Padre Júlio, com as mãos juntas sobre o colo, mantinha a serenidade de quem já tinha visto orgulho demais arruinar famílias. Dona Marlene levava uma pasta de documentos presa contra o peito. Na ponta mais afastada, Chico ficou de pé por alguns segundos antes de se sentar, como se precisasse lembrar a si mesmo que ainda tinha lugar ali. Ramiro chegou perfumado e composto, tentando vestir respeito por cima do medo. Lídia trazia o queixo erguido, mas os dedos não paravam quietos. O plano deles, feito para se desenrolar escondido entre cartório, venda e cochicho, agora estava exposto à luz da moral pública do povoado. E em ambiente assim, a palavra pesa tanto quanto o papel. Seu Anselmo abriu a reunião sem rodeios. Disse que seu nome e o da fazenda tinham sido usados como referência em movimentações estranhas, que dívidas em nome de empregado com moradia na colônia comprometiam a confiança geral, e que aquela seria a única oportunidade para a verdade aparecer inteira antes de qualquer decisão sobre casa, trabalho e reputação. Não havia a ameaça teatral. Havia algo pior. A possibilidade real de isolamento social e perda de posição. Chico então fez o que ninguém esperava de um homem humilhado por tantos dias. Em vez de explodir, organizou os fatos. Tirou um envelope de pano do bolso e colocou sobre a mesa, uma peça por vez. Primeiro, os recibos da feira e da venda. Depois, os extratos com as transferências. Em seguida, a tentativa de procuração recusada. Por fim, as notas promissórias com assinatura visivelmente falsa. Ele não aumentou a voz. Disse apenas: eu trabalhei por cada moeda disso aqui. Se faltou dentro de casa, faltou porque meteram a mão no meu nome. E eu quero que expliquem diante de quem sabe ler papel e caráter. A força daquilo estava justamente na sobriedade. Chico não buscava pena, buscava reparação. Ramiro foi o primeiro a reagir. Sorriu de canto, como vendedor que ainda acha possível confundir todo mundo.
Alegou que apenas ajudava Lídia a organizar a vida financeira do casal, que algumas transferências seriam empréstimos informais e que a procuração não passava de tentativa de facilitar questões domésticas, porque Chico era homem rude com papelada. A frase foi calculada para humilhar. Queria reduzi-lo à figura do trabalhador ignorante, incapaz de cuidar da própria vida. Mas ali, Chico já não estava sozinho. Dona Marlene abriu o livro do cartório e informou com secura que a assinatura apresentada diferia do registro conhecido e que a interessada demonstrara ciência indevida sobre o lote antes de sua menção formal. Padre Júlio confirmou que recebera Chico antes do confronto e que os documentos lhe foram apresentados sem alteração aparente. Dona Zefa, chamada em seguida, contou que vira a caminhonete de Ramiro em horários repetidos na casa de Chico quando ele estava no eito, e que estranhou o entra e sai frequente, além de ter alertado Chico sobre papéis bancários espalhados. Lídia tentou inverter o jogo. Disse que fazia tudo pela sobrevivência dos dois, que Chico nunca sonhava alto, que ela cansara da pobreza e buscar ajuda de um homem mais resolvido. Falou como se ambição justificasse fraude, como se decepção com vida simples desse direito de dilapidar o suor alheio. Houve um silêncio pesado. Em certos lugares, querer subir na vida não é pecado. Pisar na honra de quem te sustentou, sim. Percebendo que o ambiente pendia contra si, Ramiro apelou para a manipulação mais rasteira. Olhou para seu Anselmo e sugeriu que Chico talvez estivesse inventando o escândalo por ciúme, misturando o assunto de marido e mulher com dívida comum. Foi uma tentativa clara de dissolver crime moral em briga doméstica. Se colasse, toda a reunião se desfaria em opiniões. Só que Chico tinha preparado o tabuleiro melhor do que eles imaginavam. Ele pediu licença e apresentou o rascunho de contrato trazido por Neide, a mulher da cidade vizinha. Contou resumidamente o padrão de Ramiro: aproximação, promessa, crédito em nome de outros, intermediação indevida de bens, sumiço. Não precisava provar cada detalhe da vida de Ramiro ali. Bastava mostrar que aquela história não nascera do nada. Havia repetição. Seu Anselmo ficou visivelmente contrariado. Homem de fazenda, ele prezava a estabilidade. Saber que um estranho usava o nome da sua propriedade como vitrine para golpe ofendia tanto o orgulho quanto a prudência. Perguntou a Ramiro, agora de forma direta, por que seu número aparecia em notas promissórias associadas ao nome de Chico e por que ele visitava repetidamente a casa do empregado em ausência dele. Ramiro hesitou. Foi pouco, mas suficiente. Na hesitação mora a rachadura de muita máscara. Lídia percebeu o vacilo e tentou salvar o amante assumindo parte do peso. Disse que fora ela quem fizera algumas compras, ela quem pegara alguns valores, ela quem se desesperara com a vida apertada. Queria parecer a autora principal do desvio, talvez para pintar Ramiro como homem apenas envolvido. Mas, ao fazer isso, confirmou o essencial. Chico não sabia, não autorizava e vinha sendo usado. Ainda assim, faltava a peça que fechasse a armadilha. Chico então tirou do bolso o papel mais simples e mais devastador, o agendamento de transferência futura com data marcada para depois da assinatura da procuração. Não era gasto do casal, era preparação para esvaziar o que restava. Vocês iam sair, ele disse, olhando primeiro para Lídia e depois para Ramiro. Levar meu dinheiro, me deixar devendo no povoado e talvez vender o chão que meu pai me deixou. Queriam que eu ficasse com vergonha sem casa e sem crédito. Não era erro, era plano. A palavra plano caiu sobre a mesa como pedra. Lídia perdeu o controle por um instante. Não em grito desmedido, mas naquela quebra de compostura que revela a verdade mais que qualquer confissão ensaiada. Disse com voz amarga que Chico nunca a entenderia, que ela merecia mais do que panela no fogão e telha pingando, que estava cansada de viver igual gente parada no tempo. Então soltou a frase que selou sua ruína diante dos presentes.
Se eu não tirasse alguma coisa dessa vida, ia envelhecer pobre ao lado de um homem que só sabe suar. Seu Anselmo não era homem dado a sentimentalismo, mas também não tolerava desonra debaixo do próprio nome. Quando ouviu aquela frase de Lídia, o rosto endureceu de vez. Não pela pobreza que ela desprezava, mas pelo desprezo ao trabalho de um homem que passou anos sustentando casa, quintal e casamento sem nunca levar fama ruim. A partir dali, já não se discutia apenas vida de casal. Discutia-se caráter diante do povoado. Ramiro percebeu que a reunião escorregava de suas mãos e tentou mudar a direção. Disse que tudo podia ser resolvido em particular, sem envolver cartório, vizinhos ou a fazenda. Era o recurso clássico de quem se alimenta do segredo. Quando a verdade ganha testemunha, ele pede privacidade. Quando tinha a casa de Chico vazia para agir escondido, nunca pediu cautela. Padre Júlio notou isso na hora e respondeu calmo que o que foi feito às escondidas precisa de luz para ser desfeito com justiça. Chico então mostrou a última parte da estratégia que havia guardado para o momento certo. Naquela tarde, antes da reunião, ele passara pela agência do banco da cidade vizinha com a ajuda de Dona Marlene, que redigira uma declaração formal de contestação preventiva. O gerente não abrira detalhes de conta alheia, mas confirmara o que bastava. Houve tentativa de ampliar movimentação com base em documentação incompleta e divergente. Aquilo não provava cada centavo, mas reforçava o desenho do golpe. Não era imaginação de marido ferido, era rastro de fraude. Seu Anselmo bateu 2 dedos na madeira da mesa e fez a pergunta que ninguém mais podia evitar. Lídia, você fez compra? Usou o nome do Chico e tentou mexer em bem que não era seu? Ela ainda hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque confessar diante daquelas pessoas seria perder o único capital que lhe restava: a aparência. Num povoado, muita gente sobrevive de pose. Quando a pose cai, sobra o que a pessoa realmente é. Com a voz mais fina do que o costume, ela tentou se defender pela metade. Disse que fez compras, sim, porque estava cansada de passar necessidade. Disse que Ramiro prometera ajudá-la a investir num pequeno negócio. Disse que pensava em arrumar a vida antes que tudo piorasse, mas não teve coragem de repetir a mentira principal, a de que Chico sabia, porque os papéis na mesa já tinham sepultado essa versão. Ramiro, vendo que Lídia começava a afundar, decidiu protegê-la apenas até o ponto em que não o comprometesse totalmente. Disse que ela lhe entregara dinheiro por vontade própria, como mulher descontente com o casamento, e que ele jamais obrigara ninguém a nada. A fala parecia esperta, mas continha veneno para a própria aliada. Ao tentar se salvar, ele a deixava sozinha diante da acusação moral de ter usado o marido para bancar fuga e luxo. Foi quando Chico fez algo que ninguém esperava. Em vez de insultar os dois, virou-se para seu Anselmo e pediu de maneira firme que chamassem na manhã seguinte seu Dário, da venda, e também Neide, a mulher da cidade vizinha. Queria confronto completo, não pedaço de verdade. Queria que cada papel fosse alinhado com cada testemunho, até não sobrar fresta para a manobra. Seu Anselmo aceitou. E mais, determinou que, até o dia seguinte, Lídia não voltaria sozinha para a casa da colônia. Ficaria hospedada no quarto dos fundos da residência de Dona Almerinda, cozinheira antiga da fazenda, mulher respeitada e incapaz de acobertar destruição de provas. Ramiro foi proibido de circular pela propriedade até nova conversa. Se insistisse, teria o portão fechado e o nome espalhado entre sitiantes vizinhos. Era uma derrota pública, ainda que parcial. Lídia empalideceu. Até aquele momento, talvez ainda acreditasse que dominava a situação por conhecer as fraquezas emocionais de Chico. Mas agora já não era casamento em discussão, era reputação, documento, terra, dívida e uso indevido do nome da fazenda. E isso ela não controlava. Naquela noite, Chico não voltou para a casa vazia. Dormiu no quartinho de ferramentas ao lado do curral, por escolha própria.
Não queria entrar na cozinha onde tantas mentiras foram servidas com café quente e voz mansa. Ficou sentado por muito tempo na soleira, ouvindo o gado se mexer e o vento correr pelo pasto, tentando entender como o amor pode apodrecer sem fazer barulho. A dor não tinha ido embora, mas pela primeira vez ela já não vinha misturada com impotência. Antes do amanhecer, Dona Zefa apareceu, levando um bule de café e pão amanhecido esquentado na chapa. Sentou ao lado dele sem invadir o silêncio. Depois, falou apenas o necessário. Homem bom sofre dobrado quando é enganado, Chico. Primeiro pela perda, depois pela vergonha. Mas vergonha mesmo é de quem faz o mal. Aquilo não apagou nada, mas colocou ar dentro do peito dele. Na manhã seguinte, a nova reunião ocorreu na varanda da venda de seu Dário, em vez da sede da fazenda. Seu Anselmo tomou essa decisão por um motivo simples. Se a honra de Chico havia sido ferida publicamente naquele balcão e naquele caderno de fiados, era ali também que o desmentido precisava nascer. A justiça moral no interior ganha força quando volta ao lugar da humilhação. Seu Dário abriu o caderno grosso, mostrou os lançamentos, as datas, os produtos e as assinaturas falsas. Confirmou diante de todos que quem levava a mercadoria era Lídia, algumas vezes acompanhada de Ramiro, sempre com a história de que Chico estava trabalhando e autorizava tudo. Em seguida, Dona Marlene apresentou a tentativa recusada de procuração. Padre Júlio confirmou que recebera Chico antes do primeiro confronto, quando ele ainda buscava uma forma limpa de provar o que dizia. Por fim, chegou Neide. A presença dela abalou Ramiro de vez. Ele a reconheceu no mesmo instante e desviou o olhar. Movimento pequeno que, para quem observava, falava mais alto que qualquer defesa. Neide contou sua história sem exagero, sem vingança espalhafatosa, apenas com a secura de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Disse que Ramiro costumava prometer saída, conforto e vida maior para mulheres insatisfeitas, e depois transformava a confiança delas em escada para tomar dinheiro, crédito e, se possível, algum bem. Não precisava que todos acreditassem em cada detalhe do passado. Bastava mostrar a repetição do método. Lídia ouviu aquilo e, pela primeira vez, seu orgulho vacilou de verdade, porque percebeu que talvez nunca tivesse sido especial para Ramiro. Talvez fosse apenas mais uma peça conveniente, alguém vaidosa o bastante para acreditar que estava escolhendo o golpe, quando, na verdade, também estava sendo conduzida por ele. A humilhação dela começava ali. Descobrir-se cúmplice e instrumento ao mesmo tempo. Mesmo assim, Chico não afrouxou. Pediu uma decisão formal ali mesmo, diante dos presentes. Anulação pública de qualquer compra ou promessa feita em nome dele sem autorização. Declaração escrita de seu Dário e dos demais comerciantes locais sobre as assinaturas contestadas. Registro no cartório de impedimento de procurações sem presença pessoal. Retirada imediata de Lídia da administração de qualquer valor, documento ou bem ligado ao nome dele. Proibição de Ramiro usar a fazenda ou o vínculo de trabalho de Chico como referência para negócios. Seu Anselmo concordou com tudo e acrescentou uma medida que fez o povoado prender a respiração. A casa da colônia permaneceria com Chico, e apenas com Chico, até que a situação se encerrasse. Lídia perderia o direito de permanecer ali enquanto os fatos fossem apurados. Não era expulsão violenta, era retirada de controle. E para alguém que agia contando com o teto do marido enquanto drenava os recursos dele, aquilo foi um golpe moral duríssimo. Ramiro ainda tentou uma última cartada. Ofereceu devolver parte do dinheiro para evitar escândalo maior. Mas essa proposta, em vez de aliviar, piorou sua posição. Quem não deve nada, não negocia metade. Seu Anselmo respondeu que devolução parcial não apaga o uso indevido de nome nem tentativa de avançar sobre terra de trabalhador honesto. Chico então se levantou.
O povo em volta da venda estava em silêncio, cada um medindo o peso do momento. E com uma firmeza que ninguém mais ali conseguiria imitar, ele disse: "Eu não quero favor. Quero cada peça no lugar. Quero meu nome limpo, meu dinheiro reconhecido e minha paz de volta. Quem me usou vai ter que olhar para o povoado inteiro sabendo que não me dobrou." A decisão definitiva estava tomada. Naquela tarde, Dona Marlene prepararia os registros. Seu Dário faria a declaração das compras. Neide deixaria cópia dos documentos. E ao cair da noite, haveria uma reunião maior no salão da capela, onde os comerciantes e moradores mais antigos estariam presentes para ouvir a leitura formal das peças e encerrar a mentira diante de todos. Era ali que a máscara cairia de vez. O salão ao lado da capela raramente ficava tão cheio num dia comum. Cadeiras de madeira foram alinhadas às pressas, o ventilador velho fazia mais barulho do que vento, e as janelas abertas deixavam entrar o cheiro da terra úmida do fim de tarde. Ninguém dizia em voz alta, mas todos sabiam o que estava em jogo. Não apenas o casamento de Chico, mas o valor da palavra de um homem simples que passou anos sustentando a própria honra com trabalho pesado no campo. Chico entrou sem pressa, de camisa limpa, chapéu na mão e o rosto marcado por noites mal dormidas. Não tinha pose de vencedor, porque gente correta não comemora a própria dor. Tinha apenas a firmeza de quem decidiu não se deixar enterrar pela vergonha alheia. Seu Anselmo veio logo atrás, seguido de Padre Júlio e Dona Marlene, com a pasta de documentos. A presença dos três dava ao encontro um peso raro. Trabalho, moral e papel formal reunidos no mesmo espaço. Lídia chegou por último entre os envolvidos, acompanhada de Dona Almerinda. Já não havia nela o brilho vaidoso dos dias em que entrava na venda como quem merecia mais do que todos. Vestia roupa simples, cabelo preso às pressas, olhos inchados de ansiedade. Ramiro apareceu alguns minutos depois e tentou manter o ar confiante, mas o povoado inteiro percebia a mudança. Quando a mentira perde o abrigo do segredo, até o corpo do mentiroso denuncia. Padre Júlio abriu a reunião com poucas palavras. Disse que não estavam ali para humilhar ninguém por prazer, mas para impedir que a injustiça virasse verdade repetida. Em lugares pequenos, o mal cresce quando todo mundo cochicha e ninguém corrige. Por isso, aquela noite serviria para restaurar o nome ferido e dar a cada um o peso exato do que fez. Dona Marlene começou a leitura. Um a um, os documentos foram apresentados. Recibos de compras feitas em nome de Chico, notas promissórias com assinaturas incompatíveis, comprovantes de transferência para Ramiro, tentativa recusada de procuração sobre o lote herdado e declaração preventiva do cartório, bloqueando movimentação sem presença pessoal. Cada folha colocada sobre a mesa parecia arrancar uma camada da máscara construída por Lídia e Ramiro. Depois veio seu Dário. Com a honestidade seca de comerciante antigo, contou que acreditara, de início, na palavra de Lídia porque ela se apresentava como esposa de Chico e sempre alegava consentimento dele. Mas, ao perceber o volume e o tipo das compras, estranhou. Perfume fino, tecido caro, bebida de luxo, pequenos agrados incompatíveis com a vida simples que Chico levava. Ao dizer isso, não havia deboche na voz de seu Dário. Havia arrependimento por ter ajudado, mesmo sem querer, a espalhar a humilhação. Neide falou em seguida. O salão inteiro silenciou com a simplicidade da narrativa dela. Não havia teatro, só a exposição de um padrão. Ramiro se aproximava de pessoas emocionalmente vulneráveis, prometia a saída da pobreza ou de uma vida frustrante, criava urgência, empurrava movimentações financeiras e, no fim, deixava dívida, desordem e vergonha para trás. Alguns moradores trocaram olhares. Agora tudo fazia sentido. Ramiro decidiu atacar. Levantou-se e disse que aquela reunião era um circo moralista, que ninguém podia provar intenção criminosa só com suposições e ressentimentos.
Alegou que as transferências eram presentes, que as idas à casa eram visitas consentidas e que a tentativa de negócio envolvendo o lote nunca se concretizou. Era uma defesa construída em cima da ideia de que, se o golpe não se concluiu inteiro, então não existiu. Foi o erro dele, porque Chico, até então em silêncio, tirou do bolso um envelope amassado que guardara desde a noite anterior. Dentro estava a peça que faltava. Uma carta curta, escrita de próprio punho por Lídia, encontrada dentro da capa da máquina de costura antiga que ficava no quarto. Talvez escondida para o momento da fuga. Talvez escrita para ser deixada depois. Nela, Lídia dizia que estava cansada da vida de necessidade, que Ramiro a levaria embora e que Chico ficaria com o que sempre teve: a terra, a enxada e as dívidas. Não era confissão jurídica perfeita. Era pior para ela. Era confissão moral, crua e vaidosa. O salão inteiro reagiu com um murmúrio fundo. Lídia levou a mão à boca. Ela sabia que a letra era sua. Sabia que não havia desculpa elegante para aquelas linhas. Na carta, não havia desespero de mulher encurralada. Havia desprezo. E desprezo, quando escrito, tem um peso quase insuportável. Chico entregou a carta à dona Marlene, que leu em voz alta sem alterar o tom. Ao final, ninguém precisou acrescentar nada por alguns segundos. A verdade já estava em pé no meio do salão, olhando para todo mundo. Foi então que Lídia desmoronou. Não com escândalo espalhafatoso, mas com aquela quebra interna que deixa a pessoa menor do que a cadeira onde está. Chorou. Disse que se sentia sufocada na vida humilde, que queria vestir coisa boa, andar de carro, deixar de ser a mulher do caseiro. Confessou que começou fazendo pequenas compras escondidas. Depois aceitou dinheiro de Ramiro, depois entregou a ele valores da venda dos bezerros, acreditando que estavam investindo num futuro melhor para os dois. Quando percebeu que já estava afundada em mentira, escolheu continuar. Porque voltar atrás exigiria humildade, e isso ela já tinha perdido havia muito tempo. A confissão parcial dela foi suficiente para o salão inteiro compreender a extensão da traição. Não apenas traição de cama ou de afeto, traição de aliança moral. Chico suava na roça, dobrava turno, economizava em tudo. E Lídia transformava esse esforço em escada para uma fantasia construída com fraude e desprezo. Ramiro viu que ela já não o protegeria e tentou sair. Disse que não ficaria ali para ser julgado por gente pequena. Seu Anselmo levantou-se na mesma hora e, com a autoridade de quem tinha palavra entre os donos de terra da região, declarou que Ramiro estava proibido de fazer qualquer comércio, intermediação ou visita em propriedades conhecidas dali em diante. Avisou também que a documentação reunida seguiria para providências formais na cidade, inclusive contestação das dívidas e registro das tentativas de uso indevido de nome e referência. Aquilo destruiu o que restava do status de Ramiro. Um homem como ele vivia de circular, aparentar credibilidade e convencer, sem acesso às fazendas, sem confiança dos comerciantes, sem o brilho de homem resolvido, virava apenas o que sempre foi, um oportunista desalojado da própria máscara. Mas ainda faltava um fio crítico, o último que impedia a resolução completa. Seu Dário informou que uma das notas promissórias mais altas dependia ainda de reconhecimento final para cancelamento total e que o banco da cidade exigiria a declaração assinada de Lídia, assumindo a origem irregular das movimentações para liberar Chico de futuras cobranças indiretas. Sem isso, a sombra da dívida poderia continuar rondando. Todos olharam para Lídia. Era o último ponto. O instante em que ela precisaria escolher entre preservar um resto de orgulho e afundar de vez Chico, ou admitir publicamente a extensão do que fez. Ela chorou de novo, apertou a barra do vestido e, com a voz quebrada, disse que assinaria. Não por grandeza. Talvez porque, naquele momento, percebeu que já tinha perdido tudo o que tentou comprar.
O amante, a pose, a casa, a admiração de quem invejava sua aparência de vida melhor. Chico não reagiu com triunfo. Apenas fechou os olhos por um segundo, como quem enfim respira depois de passar tempo demais debaixo d'água. Naquela noite, a máscara caiu completamente. Ramiro saiu sozinho, sem ninguém ao lado. Lídia deixou o salão acompanhada por Dona Almerinda, já sem qualquer domínio sobre o próprio destino. E Chico permaneceu por alguns instantes no centro da sala vazia, cercado pelas mesmas pessoas que horas antes assistiram à ruína de sua vergonha e ao começo da devolução de sua dignidade. Faltava a assinatura final, faltava o ajuste formal das peças, mas, dali em diante, ninguém mais no povoado ousaria dizer que Chico era homem enrolado. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a fazenda como sempre nascera, dourando o curral, a cerca torta perto do açude e a fumaça fina saindo de algumas cozinhas da colônia. A vida rural tinha esse costume antigo de continuar, mesmo depois de uma noite capaz de virar o destino de uma família. Só que para Chico, aquele amanhecer não parecia igual aos outros. Pela primeira vez em muitos meses, ele acordou sem o peso da mentira respirando dentro da própria casa. Ele foi cedo ao cartório com Dona Marlene, seu Dário e Padre Júlio. Lídia também estava lá, abatida, evitando erguer os olhos. Diante da escrivã, assinou uma declaração reconhecendo que as compras feitas na venda, parte das movimentações bancárias e a tentativa de procuração ocorreram sem autorização de Chico. O documento não apagava o passado, mas tinha o valor exato de que Chico precisava. Separava oficialmente o nome dele da fraude. Com essa peça, seu Dário cancelou as cobranças lançadas contra Chico e refez o registro interno da dívida para disputa diretamente contra os responsáveis reais. O banco, informado da declaração e da contestação preventiva, suspendeu qualquer referência vinculada ao trabalhador da fazenda até a análise final. Não era riqueza caindo do céu. Era algo mais importante para um homem do interior. O nome limpo, voltando para o lugar certo. Seu Anselmo, fiel ao que prometera, chamou Chico à varanda da sede naquela mesma tarde. Entregou a ele um envelope com aumento simples de salário e uma proposta inesperada. Assumiria também a supervisão do depósito e das contas pequenas de insumo da fazenda, função de mais confiança do que a que exercia antes. Não era caridade, era reconhecimento. Seu Anselmo deixou isso claro. Homem que passa por isso e ainda traz verdade em vez de escândalo, merece mais do que pena. Merece posição. Aquelas palavras tocaram Chico de um jeito fundo. Durante dias, ele temera perder teto e trabalho. Agora, em vez de expulsão, recebia estabilidade. Em vez de desconfiança, ganhava respeito ampliado. A casa da colônia seria mantida no nome funcional dele enquanto trabalhasse ali, sem qualquer interferência de Lídia. Quanto a Lídia, a justiça que chegou não veio em grito nem violência, veio em perda de controle, sem acesso à casa, sem a imagem de esposa respeitada, sem o apoio de Ramiro e sem a narrativa de vítima que tentou sustentar por tão pouco tempo. Ela precisou ir morar temporariamente com uma tia no povoado vizinho. O que mais a feriu não foi sair com pouca mala. Foi atravessar a feira de cabeça baixa, sabendo que as mesmas pessoas diante das quais um dia Chico foi humilhado, agora conheciam a verdade. Ramiro, por sua vez, desapareceu da região tão rápido quanto aparecera. Seu Anselmo fez questão de avisar fazendeiros e comerciantes próximos sobre o ocorrido, cortando o principal instrumento de homens como ele. A aparência de confiabilidade, sem espaço para circular e convencer, perdeu status, acesso e voz. A reparação, nesse caso, veio pelo isolamento social e pela quebra do disfarce. Dona Zefa continuou presente, como aqueles vizinhos raros que Deus parece colocar perto de quem já está no limite. Levava broa, punhado de couve, conselho curto e silêncio bom.
Padre Júlio passou a visitar Chico de vez em quando, não para falar da dor antiga, mas para lembrar que um coração ferido também precisa aprender a não endurecer demais. Já Dona Marlene, que sempre parecera feita de papel seco e carimbo, mostrou uma bondade discreta ao acompanhar de perto o cancelamento dos registros falsos. Com o dinheiro que ainda restou preservado e a nova segurança no trabalho, Chico decidiu usar parte do que tinha para reformar o telhado da casa da colônia, justamente a reforma que havia sido adiada quando Lídia desviou o valor dos bezerros. Trocou as telhas quebradas, reforçou o madeirame e pintou de novo a varanda. Não era só conserto de casa, era uma resposta silenciosa ao que tentaram tirar dele. Ainda havia futuro naquele chão. Também retomou o pequeno lote herdado do pai, o mesmo que quase foi levado por procuração falsa. Nos domingos, passou a limpar a terra, reerguer a cerca baixa e planejar uma horta maior. Aquele pedaço de chão, antes ameaçado, virou símbolo da sua permanência. Era como se o pai, mesmo ausente, tivesse deixado não só um bem, mas uma âncora moral. O povoado mudou com ele. Na venda, seu Dário fez questão de cumprimentá-lo em voz alta na primeira vez que Chico entrou de novo para comprar café e fubá. Pagou à vista, como sempre fizera. Seu Dário então fechou o caderno, bateu a palma na madeira e disse para quem quisesse ouvir: aqui nunca mais se confunde nome de homem honesto com dívida dos outros. Não era discurso bonito, era restituição pública. Na missa de domingo, Chico sentou no banco de sempre. Antes, ele temia os olhares. Agora, os olhares vinham diferentes, não de curiosidade venenosa, mas de respeito por alguém que suportou humilhação sem se vender à raiva. Quando a celebração acabou, mais de um morador se aproximou para apertar sua mão. Gesto simples, porém enorme, para quem quase perdera a voz social. Em casa, o silêncio já não era o silêncio pesado da fraude, era silêncio de repouso. O fogão, a lenha aceso de manhã, a caneca esmaltada sobre a mesa, a rede na varanda no fim do dia, o rangido das botas secando perto da porta. A paz tinha voltado em forma de rotina, e para homem que vive de trabalho e honra, rotina em paz vale como fortuna. Chico ainda sentia tristeza, claro. Ferida moral não fecha em uma semana. Havia lembranças daquilo que acreditou viver com Lídia. Havia perguntas sem utilidade, daquelas que só machucam. Em que momento ela deixou de enxergá-lo como marido e passou a vê-lo como degrau? Mesmo assim, ele já não carregava a culpa pelo erro dos outros. Esse foi o verdadeiro começo da cura. A justiça, enfim, não veio como vingança. Veio como reparação social, afetiva e financeira. Chico manteve a casa, preservou a terra, fortaleceu o trabalho, limpou o nome e retomou o respeito do povoado. O que quase virou ruína terminou como restauração de dignidade. E restava ainda algo maior, o direito de viver sem se curvar a quem tentou rebaixá-lo. Os meses passaram, e a vida de Chico foi ganhando uma calma que antes parecia impossível. Não a calma vazia de quem esqueceu o que sofreu, mas a serenidade madura de quem atravessou a humilhação e saiu do outro lado sem perder a essência. A casa da colônia já não tinha goteira. A varanda ganhou 2 vasos de manjericão e um banco de madeira, feito por ele mesmo nas tardes de domingo. O curral seguia com cheiro de capim e manhã cedo a estrada de terra ainda levantava poeira no tempo seco e o ritmo da fazenda continuava ditado pelo trabalho simples do interior. Só que agora, Chico andava por tudo isso com a coluna mais leve. Havia aprendido uma verdade dura. Nem toda traição começa com ódio. Às vezes começa com desprezo escondido, com vergonha da vida simples, com a ilusão de que luxo comprado sem honra vale mais do que um lar construído no sacrifício. Lídia não o feriu apenas porque mentiu. Ela o feriu porque tratou como pouco o homem que sustentava o muito que ela fingia ter. E esse tipo de ferida, embora profunda, também ensina a reconhecer quem merece e quem não merece lugar à mesa.
No trabalho, Chico cresceu em respeito. A nova função na fazenda exigia confiança e atenção, e ele honrou ambas. Conferia entregas, organizava pequenas compras, supervisionava reparos e, sem abandonar a lida da roça, passou a ser ouvido de outro jeito por seu Anselmo. Havia entre os dois uma relação mais firme agora. O patrão, que antes o via apenas como braço confiável, passou a enxergar também o homem de juízo que não se perdeu nem quando tentaram arrancar seu chão. Com o tempo, o pequeno lote herdado do pai começou a florescer. Chico plantou milho miúdo, couve, abobrinha e algumas mudas de tomate. Nada grande, nada que mudasse sua vida de uma vez, mas suficiente para devolver a ele um orgulho íntimo, o de cultivar em paz o que quase lhe tomaram na fraude. Ao entardecer, muitas vezes ele caminhava por aquele pedaço de terra devagar, observando o verde nascer, como se a própria vida estivesse lhe provando que nem todo corte mata. Alguns apenas obrigam a raiz a ficar mais funda. No povoado, o nome de Chico se fortaleceu de forma rara. Não era o homem coitado que foi enganado. Era o homem que, mesmo ferido, não perdeu a mão, não cedeu à violência, não queimou a própria razão em escândalo. Numa região em que muitos ainda confundiam força com grito, ele mostrou outra espécie de firmeza, a de reunir prova, sustentar a verdade e deixar o peso da vergonha cair sobre quem a produziu. Lídia, por sua vez, virou lembrança amarga e lição viva. Morando com a tia do outro lado do município, perdeu o encanto rápido que antes parecia magnetizar olhares. Sem a casa de Chico, sem o respaldo de Ramiro e sem a pose de mulher mais esperta que o destino, precisou aprender o gosto áspero das escolhas. Algumas vezes tentou mandar recado por conhecidos, ensaiando pedidos de conversa, como quem desejava ao menos aliviar o tamanho da própria culpa. Chico não respondeu de imediato. Perdão, ele aprendeu, não é obrigação de quem sofreu, é possibilidade rara, concedida apenas quando a verdade vem inteira e a mudança é real. E Ramiro? Sumiu como somem os homens que vivem de máscara quando a região inteira lhes arranca o rosto social. Soube-se por boatos que tentou negócio em outras bandas, mas já não tinha a mesma facilidade. O problema de quem engana demais é que uma hora o próprio nome chega antes, e nome ruim viaja mais rápido do que caminhonete em estrada de terra. Numa tarde de agosto, após a missa, Padre Júlio sentou-se com Chico no banco debaixo do jambeiro, ao lado da capela. Ficaram ali olhando o movimento do povoado. Criança correndo, velho conversando, mulher saindo da venda com sacola pequena no braço. Padre Júlio então disse, sem solenidade: "Você recuperou mais do que documento, Chico. Recuperou medida. Agora sabe o tamanho do seu valor e o limite do que nunca mais aceita." Chico ouviu quieto, depois concordou com um movimento de cabeça. Era isso mesmo. Antes, ele suportava demais com medo de perder. Agora, sabia que aceitar humilhação constante também é uma forma de se perder. Não demorou muito para que a casa simples dele voltasse a ser lugar de visita boa. Dona Zefa aparecia quase toda semana. Seu Dário, certa vez, levou uma muda de laranjeira como gesto de reparo e amizade. Até seu Anselmo, homem econômico em delicadeza, passou um fim de tarde na varanda falando de safra e de cerca, como fazem os que respeitam sem precisar dizer isso o tempo inteiro. Chico também reaprendeu a sorrir, ainda que de modo discreto. Não um sorriso de euforia, mas aquele canto de boca sereno de quem já não vive em estado de alerta. O café voltou a ter gosto, o sono voltou a descer sem sobressalto, e a casa, antes cenário de mentira, enfim virou abrigo de novo. Numa manhã clara, enquanto ajeitava o chapéu para sair ao trabalho, Chico parou diante da porta, olhou o terreiro limpo e pensou no quanto quase perdera. Nome, teto, terra, paz. Tudo isso porque confiou. Mas em vez de deixar essa constatação endurecê-lo para sempre, escolheu transformá-la em vigilância mansa. Continuaria sendo homem bom, sim,
Só não seria mais homem cego para a maldade vestida de promessa. Essa foi a verdadeira vitória. Porque justiça moral não é apenas ver o antagonista cair. É ver o protagonista se reerguer com a voz mais firme, o teto preservado, o trabalho valorizado e o coração mais sábio. Lídia já não mandava em nada da vida dele. Ramiro não tinha mais acesso ao seu nome, ao seu dinheiro, nem ao seu chão. E Chico, que um dia foi apontado na feira como homem endividado e enganado, agora era visto pelo povoado como exemplo de dignidade restaurada. No fim, a roça continuou exigindo suor. O sol continuou nascendo cedo, a vida seguiu simples, mas nunca mais pequena. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conta, de onde você está assistindo nossas histórias?